só pôster e fotos de times de futebol apresenta. Mais uma linda história do nosso futebol, mas antes de começarmos a contar, vai deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. E vamos à nossa história de hoje. Valdir Pereira, mais conhecido como Didi e também chamado de craque da Folha Seca, foi um dos maiores jogadores que o Brasil já teve, para muitos o melhor a surgir neste país, antes de um tal de Pelé. Dono de uma qualidade absurda e de uma categoria assustadora, o Carioca de Campos dos Goytacazes. Começou profissionalmente no Americano Futebol Clube de Campos, em 1946, se transferindo em meados de 46 e permanecendo até meados de 1947, no Clube Atlético Lençoense, de São Paulo. Em 1947, Didi foi contratado pelo Madureira, o tricolor suburbano, como um jovem promissor do Clube Atlético Lençoense Bariri de São Paulo. Sua primeira competição oficial pelo time suburbano foi o Campeonato Carioca de 1947, onde o Madureira terminou no meio de tabela. Naquele torneio, Didi jogou um total de 17 partidas pelo clube e marcou 6 gols. Foi um dos jovens destaques da competição. Didi seguiu no Madura em 1948, sendo a referência técnica da equipe. Naquele ano, porém, o tricolor foi muito mal na competição, mas Didi escapou da má fase da equipe, sendo ainda uma ilha técnica em meio a um mar de sofrimento do tricolor suburbano. Acabou chamando a atenção do Fluminense, que, buscando ser campeão novamente, acabou levando Didi para as Laranjeiras em 1949. O craque da Folha Seca encerrou sua passagem pelo Madureira com um total de 34 jogos e 8 gols, no que se refere ao Campeonato Carioca. Infelizmente é um pouco mais difícil achar números de amistosos. O Príncipe Etíope era seu apelido, dado por Nelson Rodrigues, ilustre dramaturgo e torcedor fanático do Fluminense Futebol Clube. Com classe e categoria, foi um dos maiores médios volantes de todos os tempos, um dos líderes do Fluminense entre o final da década de 1940 a meados da década de 1950 e também do Botafogo, após isso, além de possuir o mérito de ter criado a Folha Seca. Esta técnica consistia em bater na bola, com o lado externo do pé, de modo a fazê-la girar sobre si mesma e modificar sua trajetória. Ela tem esse nome pois esse estilo de cobrar falta que dava à bola um efeito inesperado, semelhante ao de uma folha caindo. O lance ficou famoso quando Didi marcou um gol de falta nesse estilo contra a seleção do Peru, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1958. No Fluminense, Didi jogou entre 1949 e 1956, clube pelo qual jogou mais tempo sem interrupções, tendo realizado 298 partidas e feito 91 gols, sendo um dos grandes responsáveis pela conquista do Campeonato Carioca de 1951 e da Copa Rio de 1952. Além disso, é o responsável pelo primeiro gol da história do Maracanã pela seleção carioca em 1950, defendendo seu clube do coração, e de ter liderado a seleção brasileira na conquista do Campeonato Pan-Americano de Futebol, disputado no Chile, na primeira conquista relevante da seleção brasileira no exterior, tendo jogado ao lado de Castilho, Valdo, Tele Santana, Orlando Pingo de Ouro, Altair e Pinheiro, entre outros. Foi campeão mundial, já atuando pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube pelo qual também acabou se apaixonando. No Alvinegro, era o maestro de um grande elenco. Jogou ao lado de Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Quarentinha, Gerson, Manga e Amarildo. O Botafogo foi o clube pelo qual Didi mais disputou partidas, fez 313 jogos e marcando 114 gols. Foi campeão carioca pelo clube em 1957, 1961 e 1962 e também venceu o torneio Rio-São Paulo de 1962, mesmo ano em que venceu o Pentagonal do México, e no ano de 1963, o torneio de Paris. Atitude que mudou a final em Estocolmo, conhecido e visto como um dos maiores nomes do futebol brasileiro da década de 1950, depois do fracasso no Maracanã diante do Uruguai, Didi ganhou sua primeira chance com a amarelinha no Pan-Americano de 1954. A participação no torneio o convocou para a Copa do Mundo de 1954.
No entanto, o Brasil não conseguiu superar o drama do Maracanazo e acabou eliminado. Sempre sereno e elegante no gramado, Didi teve novamente a oportunidade de disputar um Mundial em 1958. Na Suécia, o meio-campista divulgou a folha seca para os europeus. Depois de exibir-se de uma forma monumental no torneio ao lado de um jovem Pelé, além de Zagallo e Garrincha, o príncipe etíope tomou uma atitude que mudou a decisão do torneio. Ao enfrentar a equipe anfitriã e levar o primeiro gol logo no início do duelo, Didi pegou a bola no fundo das redes e caminhou calmamente até o centro do gramado com ela na sua mão esquerda para reiniciar o jogo. A atitude refletia a confiança daquele time de espantar o complexo do fracasso para, enfim, trazer a Taça do Mundo para o Brasil. Em uma partida magnífica da seleção, a equipe goleou os donos da casa por 5-2 e carimbou o nome do país entre os vencedores do maior torneio de futebol do planeta. 4 anos mais tarde, o meio-campista viajou ao Chile e marcou de vez seu nome na história do futebol brasileiro. Parte de uma equipe liderada pela genialidade de Garrincha, já que Pelé acabou se contundindo contra a Tchecoslováquia, Didi conquistou o bicampeonato mundial. O segundo troféu de Copa marcou o último grande triunfo do jogador pela seleção. A saída do time verde-amarelo ocorreu no próprio ano de 1962. A grande atuação na Copa do Mundo de 1958 rendeu a contratação de Didi pelo gigante espanhol Real Madrid. No entanto, na equipe formada por estrelas como Di Stéfano e Puskás, o brasileiro não conseguiu adaptar-se e passou apenas uma temporada desfilando seu talento na Espanha. Único jogador negro no time, o inventor da folha seca acabou boicotado pelos companheiros e retornou ao seu querido Botafogo. Fora do território brasileiro, o jogador também atuou pelo Sporting Cristal, do Peru, e o Vera Cruz, do México. Depois da passagem pelo futebol mexicano, Didi retornou ao seu país natal para jogar no São Paulo, em 1966. O São Paulo, que apostava num veterano para tentar repetir o sucesso da contratação de Zizinho no Campeonato Paulista de 1957. Porém Didi disputou apenas 4 jogos, sendo uma vitória num amistoso e 3 derrotas pelo Campeonato Paulista. Sendo assim, Didi começou a pensar na aposentadoria. Após pouco aparecer no Morumbi, o jogador frustrou-se com o fracasso na conquista de títulos e abandonou os gramados para tornar-se treinador de futebol. Pela seleção brasileira, disputou as Copas do Mundo de 1954, 1958 e 1962, fazendo 20 gols em 68 partidas oficiais. Eleito o melhor jogador da Copa de 1958 pela FIFA e selecionado para a seleção do Mundial de 1962, passou a ser chamado de Mister Futebol, Senhor Futebol, pela imprensa europeia. Um dos melhores e mais elegantes meio-campistas da história, Didi era especialista em bolas paradas, sendo a ele creditado a invenção do chute folha seca, que dá um efeito repentino de descaída inesperada na bola. Considerado o 7º maior jogador brasileiro do século XX com base em votos de jornalistas esportivos do Brasil e de outros países da América do Sul, ele é um dos maiores ídolos da história dos rivais cariocas Botafogo e Fluminense. O príncipe etíope do rancho ainda foi treinador, acumulando passagens por diversas equipes. Foi treinador da seleção peruana na Copa do Mundo de 70, do River Plate em 1971. Foi o primeiro grande nome brasileiro na história do Fenerbahçe da Turquia, quando muito antes de Alex foi bicampeão turco comandando a equipe entre 1973 e 1975. Didi também foi um dos técnicos do Fluminense, na fase que o time tricolor era conhecido como a Máquina Tricolor, 1975-1976, pela qualidade excepcional de seus jogadores. Treinou também Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Atlético Mineiro e Bangu. No começo de 1981, Didi chegou a ser o técnico do Botafogo, mas foi substituído durante o ano. Didi nos deixou em 12 de maio de 2001, com complicações relacionadas a um câncer, indo jogar no time dos Eternos. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva, curta e compartilhe e dê sugestões de novas histórias, de times e jogadores que vocês querem ver em nosso canal. E até o próximo vídeo.